Boa tarde a todos. São 15 horas, vamos iniciar o nosso encontro online. Eu sou o José Poloni, sou gestor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui, mais um encontro online, e hoje o tema é diagnóstico de infecções do trato respiratório inferior. Antes da gente iniciar a atividade, eu gostaria de passar algumas informações. Nós vamos ter aproximadamente 45 minutos para a apresentação e 20 minutos para as perguntas no final. Eu peço para todos colocarem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas, tá? Além disso, por favor, mantenham microfones e câmeras desligados durante a aula. E ao final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para ser preenchido com os seus dados para a emissão do certificado e também para que seja respondida a pesquisa de satisfação. E fiquem atentos para não, porque os dados eles não devem ser inseridos no chat, e sim preenchidos no link que vai ser disponibilizado. Gostaria de contar com a participação de todos na pesquisa de satisfação, porque é fundamental para a gente entender como foi o encontro por parte da audiência, tá? E a gravação dessa aula ela vai ser disponibilizada junto com o certificado. Então, agora nós vamos dar início à aula, e eu vou passar a palavra para o nosso convidado, que é o Dr. Jorge Sampaio. Ele é médico patologista clínico, professor de microbiologia clínica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, doutor em microbiologia e imunologia pela Unifesp, doutor em doenças infecciosas pela Universidade de São Paulo também. Dr. Jorge Sampaio, fique à vontade para iniciar a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Controlab pela gentileza do convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão interessante. Aliás, tudo em microbiologia é interessante, né? Então eu vou, nos próximos 45 minutos, falar os pontos mais importantes da parte de diagnóstico de infecções do trato respiratório inferior. Então, eu vou abordar um pouco da epidemiologia, para a gente lembrar quais são os principais agentes bacterianos, né? Eu vou falar do processamento das amostras, com foco maior nas culturas quantitativas. Depois da questão da interpretação. E, por fim, sugestões de padronização de laudos, porque a gente não tem uma obrigatoriedade a não ser aqueles dados do paciente lá, mas o formato do laudo em microbiologia tem uma certa flexibilidade. Mas vamos lá. E aí a gente tem que ter sempre em mente, nós como microbiologistas, sempre de servir de suporte ao clínico que está solicitando exames, e procurar sempre estar disponível para conversar com o clínico, e porque às vezes o clínico esquece de algumas coisas básicas. Então a gente pode usar um teste para confirmar ou excluir uma hipótese, ou seja, excluir um diagnóstico ou confirmar um diagnóstico. Quando a gente escolhe um teste, a gente sempre tem que considerar quanto aquele teste custa e qual vai ser o impacto clínico. Um teste pode ter um alto custo, mas se ele tiver um impacto clínico elevado, tudo bem, sem problema em termos de assistência de saúde. Ou pode ser que esse teste tenha um grande impacto epidemiológico, como a gente viu na época da Covid-19. E aí a gente pode julgar também, a gente precisa considerar, eu preciso dessa resposta rapidamente, eu preciso da resposta em 2 horas, eu posso ter a resposta em 48 horas, 72 horas. Qual é a gravidade do paciente, isso vai mudar a conduta? Isso tudo tem que ser repensado, né? E a base de tudo isso aí é a disponibilidade. Às vezes você tem lá o conhecimento de tudo isso,
mas a sua instituição não tem capacidade ou não consegue, em função da questão de custo, convênio, oferecer todos os testes que seriam ideais para diagnóstico de pneumonia. Mas eu vou falar de algumas coisas básicas aí, que isso é importante no diagnóstico. A gente tem várias estratégias para fazer diagnóstico, talvez a mais antiga, mais simples, e que pode dar informações relevantes, é a microscopia pelo método de Gram. Depende basicamente de um profissional capacitado e de que essa informação seja liberada em tempo razoável, porque não adianta liberar a microscopia no dia seguinte, junto com o resultado parcial da cultura. Mas, de novo, normalmente ela só é feita de material de trato respiratório, como requer uma mão de obra treinada, especializada, capacitada, normalmente só é feito, realizado enquanto o setor de microbiologia está funcionante, né? Normalmente não é feito durante os plantões. A outra possibilidade é o isolamento em meio de cultura, que isso permite a identificação da maioria dos patógenos bacterianos que causam pneumonia, e tão importante quanto a identificação é a parte do perfil de sensibilidade desses micro-organismos, que tem sido um desafio cada vez maior. Outra possibilidade, nós podemos pesquisar antígenos bacterianos, e aqui os dois melhores exemplos são o diagnóstico de infecção por legionela, pneumonia por legionela, pneumófila, e diagnóstico de pneumonia pneumocócica. Então, o antígeno dessas bactérias pode ser detectado na urina, ele é excretado na urina, então pode ser feito diagnóstico por um teste não invasivo. Ou a gente pode ainda, mais modernamente, um custo mais elevado transitoriamente, que eu acho que cada vez mais vai ganhar terreno, é a pesquisa do DNA, no caso de bactérias, ou RNA, no caso da maioria dos vírus, né, que causam infecções respiratórias. Então, essas são basicamente as estratégias que a gente tem. Se a gente pudesse resumir o que a gente tem em termos de ferramenta diagnóstico. E, além disso, aí a gente tem que considerar o tempo, e normalmente a gente usa para fazer, só para documentar o que aconteceu, a sorologia, a gente usa mais em infecções por Mycoplasma pneumoniae, eu já mostro aí que mudou o nome, agora é Mycoplasmoides pneumoniae, e Legionella pneumófila. Então, a gente acaba fazendo para documentar ou confirmar diagnóstico, mas isso não deve retardar o tratamento. Quais são as etiologias mais frequentes das pneumonias bacterianas? Se a gente pensar em pneumonia adquirida na comunidade, o agente mais prevalente, aqui eu coloquei para facilitar esse slide, eu fiz uma aula para médicos, então só para lembrar o que é gram positivo, o que é gram negativo e o que não tem parede celular. Então, coloquei em roxo o que tem parede celular, em rosa o que é gram negativo, roxos gram positivos, né, e em laranja o que não tem parede celular. Então, os agentes mais importantes de pneumonia na comunidade, como o nome diz, é o Streptococcus pneumoniae. Em segundo lugar vem o Staphylococcus aureus, mas a gente tem outros agentes, como Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, a Legionella pneumófila, como eu falei. E esses agentes a gente pode pesquisar no laboratório por cultura. Mycoplasmoides pneumoniae, que é o nome novo do Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, normalmente a gente faz o diagnóstico por biologia molecular, que é mais rápido, apesar de poder ser feita a cultura para Mycoplasmoides pneumoniae, mas para Chlamydophila pneumoniae o isolamento só acontece em cultura de célula, então normalmente o diagnóstico é por PCR. Isso contrasta bastante com os agentes que a gente observa em pacientes com pneumonia adquirida em ambiente hospitalar. A gente só vai observar esses agentes aqui em pacientes internados, desses que são características de pneumonia na comunidade, quando o paciente tem pneumonia
nas primeiras 72 horas, então pode ser que tenha os mesmos agentes da comunidade, ou quando ele interna, já com pneumonia, uma pneumonia grave, aí a gente vai isolar esses agentes aí. Então, é importante lembrar, um paciente na UTI entubado, ele pode estar com uma pneumonia adquirida em ambiente hospitalar, ou pode estar com uma pneumonia adquirida na comunidade, só que uma pneumonia grave. Agora, dentro daquelas pneumonias adquiridas em ambiente hospitalar, os agentes mais comuns mudam completamente, enquanto aqui a gente tem um predomínio de gram-positivos na pneumonia adquirida na comunidade, naquelas adquiridas em ambiente hospitalar, a gente tem o predomínio de bacilos gram-negativos, principalmente Pseudomonas aeruginosa. Dependendo da instituição, algumas têm problema com Acetobacter, e aí outras não, e aí vem em segundo lugar Enterobacterales e predominando aí Klebsiella. Mas Staphylococcus aureus, e principalmente os estafilococcos resistentes à oxacilina, o aureus resistente à oxacilina, são agentes importantes de pneumonia bacteriana. Nós temos algumas diretrizes nacionais, eu gosto sempre de trazer o que está na literatura nacional. A diretriz mais recente da Sociedade Brasileira de Pneumologia é de 2018, então são as diretrizes para diagnóstico e tratamento de pneumonias comunitárias, não recomenda realizar cultura. Na prática, então, a maior parte das pneumonias, então, quando o material chega no laboratório, é sinal de que isso aí é uma pneumonia grave. Então, ninguém no pronto atendimento pede exame diagnóstico normalmente para uma pneumonia lobar, ou seja, um exame microbiológico. Normalmente, o que o médico pede quando o paciente chega ao pronto atendimento com queixa compatível com pneumonia é um exame de imagem, que pode ser o raio-x de tórax ou tomografia, e normalmente é iniciado o tratamento empírico voltado contra pneumococo, a não ser que o paciente tenha uso prévio de antimicrobiano ou tem alguma doença de base, como doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Então, os exames complementares de microbiologia, então, eles são normalmente solicitados, e aqui está, além dos materiais que vão fazer o diagnóstico direto na amostra do trato respiratório, a gente pode coletar hemocultura também, cultura de sangue. Esses exames vão ser solicitados apenas nas pneumonias comunitárias graves. E nessa diretriz aí da SBPT, Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, não constam as pneumonias hospitalares. Bom? E aí, a primeira pergunta que a gente tem em mente é assim, então, se nunca pede cultura de escarro um paciente com pneumonia comunitária, como é que a gente consegue determinar a terapêutica empírica mais adequada? Então, normalmente, o que acontece? Essa base de dados para o tratamento empírico, ela é formada, tem um viés, porque é só daqueles pacientes que dos quais é colhido material, ou seja, são os pacientes mais graves, então a gente se baseia para tratar os demais pacientes naquelas formas mais graves, qual o perfil de sensibilidade das bactérias isoladas nas formas mais graves. Né? Bom, se for solicitada a coleta, como é que tem que ser coletado? O escarro, se for um material bem colhido, se o paciente puder e for colaborativo, é um bom material, desde que seja feita uma boa higiene oral, porque, para vocês terem uma ideia, a saliva tem bactéria da ordem de 10 elevado a 7, e a gente considera relevante bactérias no escarro a partir de 10 a 6, então tem que fazer uma higiene oral rigorosa com água. A gente coloca aqui coletar preferencialmente pela manhã, mas se existe urgência, qualquer horário, os pacientes têm. Então tem que ser feita essa higiene rigorosa, e aí o paciente escarrar em frasco estéril, o volume mínimo ideal é de 0,5 mililitros. E aí uma coisa extremamente importante, o ideal é que ele seja processado em até 1 hora,
lembrando que muitas bactérias, principalmente as enterobactérias, se duplicam a cada 30 minutos. A gente dá um prazo aqui de até 1 hora em temperatura ambiente. Se não for possível, manter refrigerado, então, a amostra em 2 a 8 até o processamento, para transporte para o laboratório central. Então, e aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica são pacientes que foram, então, entubados. Então, aqui é um exemplo de uma paciente traqueostomizada. Então, quando o paciente fica longo tempo, né, no respirador, então, o acesso é para um orifício na traqueia, daí o nome traqueostomia. Mas, normalmente, os pacientes, quando chegam com uma pneumonia grave, a primeira abordagem é usar um tubo ou orotraqueal, ou seja, o tubo passa pela cavidade oral e vai ser posicionado à extremidade dentro da traqueia, ou um tubo nasotraqueal, que vai passar pela narina e, da mesma forma, vai chegar lá à traqueia. A maioria dos médicos prefere o acesso pela orofaringe, pela maior facilidade de intubação. Então, no primeira abordagem do paciente grave, que precisa de ventilação mecânica, normalmente a gente faz uma intubação orotraqueal. E no momento em que a gente está fazendo esse procedimento, pode-se colher, aspirar o material. Então, a gente vai colher a secreção traqueal, também chamada aspirado traqueal. Essa coleta pode ser realizada tanto pelo médico durante o procedimento de intubação, ela não é realizada pelo laboratório, tem que ser o enfermeiro. Por quê? Porque o paciente, o estímulo da traqueia pode levar o paciente a ter uma queda importante na frequência cardíaca, que a gente chama de bradicardia. Então, isso compete só ao enfermeiro. Então, a gente normalmente instila um pouco de solução fisiológica estéril e aspira essa secreção traqueal. De novo, o volume mínimo para a gente trabalhar com conforto no laboratório é 0,5 ml. E, de novo, caso o tempo entre a coleta e o processamento seja superior a 1 hora, refrigerar 2 a 8. Aqui, principalmente, secreção traqueal, lembrando que, muito provavelmente, a gente pode ter pseudomonas, enterobactérias, como Klebsiella, coli, então, e que são bactérias que se multiplicam a cada 20 minutos. Então, a gente pode ter contagens falsamente elevadas. Então, é importante, não adianta nada ter um analítico bem feito se o pré-analítico tem problema. A outra opção, que aí é uma coleta que depende, é feita exclusivamente por médicos, onde o médico introduz um broncoscópio, que é um instrumento de fibra ótica, e aí ele consegue visualizar todo o trato respiratório inferior, e ele consegue fazer um lavado. Parece que não há nenhum acessório do HomeKit configurado. Ele consegue fazer a coleta do trato respiratório inferior. Então, é instilado salina, soro fisiológico estéreo, a extremidade do broncoscópio é ancorada no trato respiratório, então é feita uma lavagem de determinada área que está, onde se viu que há um infiltrado pneumônico no exame de imagem anteriormente feito. Então, aí, normalmente, o médico injeta 100 ml de salina, pode parecer muito, o paciente vai se afogar, mas aí você injeta essa quantidade e aspira. Então, é exatamente isso. Isso inunda os alvéolos e faz uma lavagem ali de um grupo de alvéolos de uma determinada área do pulmão. De novo, o ideal é refrigerar se esse tempo de transporte for superior a 1 hora, sempre tendo em mente a conservação. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer dentro do laboratório de microbiologia, a gente pode fazer microscopia, pode fazer a cultura quantitativa, antibiograma. E mais recentemente, depois eu vou mostrar no final, a gente tem os painéis de diagnóstico por pneumonia, e normalmente esses testes estão ficando, os equipamentos estão ficando dentro do laboratório de microbiologia, por causa da praticidade do compartilhamento de amostras e pelo fato de não precisar de uma estrutura de laboratório de biologia molecular para o teste conseguir ser feito. Lembrando aqui que é importante, sempre que a gente puder ter acesso à informação clínica, ela é fundamental. Então, olhar a requisição médica, muitas vezes muda
a maneira como nós vamos fazer o isolamento ou o plantio primário. Então, talvez o melhor exemplo seja se o paciente tem ou não fibrose cística. Então, uma coisa importante é, de novo, no pré-analítico, então, durante o atendimento, então, se o paciente for fazer uma cultura de escarro e também isso aí em cultura de orofaringe, no caso de fibrose cística, sempre indagar ao cliente, ao paciente, se ele tem fibrose cística. Porque isso muda completamente, porque obrigatoriamente você deve colocar um meio seletivo para isolar as espécies do complexo Burkholderia cepacia. Tá? E também buscar também Pseudomonas aeruginosa mucoide. Antigamente era quase que um consenso que tudo a gente ia fazer cultura quantitativa. Então, em 2016, 2018 foram publicados 2 consensos, um europeu e um americano. E o americano, eu costumo dizer, o americano ele tem preguiça de fazer o que é mais trabalhoso, né? Então ele tenta simplificar ao máximo possível. Então, pelo consenso americano de pneumonia associada à ventilação mecânica, e eu já vou mostrar à frente aí, dispensa a cultura quantitativa, mas o consenso europeu fala que tem que ser feita a cultura quantitativa. Isso em aspirado traqueal. E sempre que for coleta invasiva, lavada broncoalveolar ou escovado broncoprotegido, isso tem que ser feito de modo quantitativo e a gente vai ver em detalhe aí. Então, esse consenso aqui é o consenso americano de 2016, fala sobre manejo de pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica. E aqui eu recortei uma parte do texto, né? E aí uma pergunta que foi feita para os especialistas lá, e eles deram a resposta que está lá no consenso. Então, se esse paciente com suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica, o tratamento deles deve ser baseado em resultados de amostras invasivas, como broncoscopia, com culturas quantitativas ou amostras não invasivas. E aí a resposta é que esse grupo de especialistas que sugere, que fez o consenso americano, sugere que seja uma amostra não invasiva, com culturas semi-quantitativas para diagnosticar pneumonia associada à ventilação mecânica, ao invés de culturas invasivas feitas de modo quantitativo. Então, assim, mas tem uma ressalva que se for feita a coleta invasiva, que seria o lavado broncoalveolar e o escovado broncoprotegido, deve ser feita a cultura quantitativa. Certo? Aqui o consenso europeu, ele fala também no manejo, ele foi publicado em 2018, e ele fala, é um pouco diferente em relação à pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a pergunta que foi feita lá aos especialistas que fizeram um consenso, em pacientes, né, com suspeita de ter pneumonia associada à ventilação mecânica, deve ser coletadas amostras do trato respiratório distal, ou seja, lavada broncoalveolar, ao invés de amostras do trato proximal, que seria o aspirado traqueal. Então, o consenso europeu sugere que deve ser feito um procedimento mais invasivo, ou seja, a coleta do lavado broncoalveolar. Então, vocês vejam a divergência entre os americanos e os europeus. Sugerem que deve ser feita uma coleta do material de amostras mais invasivas, como lavado broncoalveolar, ou seja, ele chama aqui de amostras quantitativas distais, ou seja, do trato respiratório inferior, lavado broncoalveolar, para que se aumente a acurácia dos resultados. Mas, de qualquer maneira, eles colocam aqui com uma recomendação fraca, baixa qualidade de evidência.
E o objetivo é ter mais qualidade e na restrição do uso de antimicrobianos. Bom, então vocês vejam que existe uma divergência entre o Comitê Europeu e o Comitê Americano de Pneumologia. E aí, quando a gente fala em cultura quantitativa, a gente tem que ter sempre em mente quais são as limitações do método. Então, primeiro, os resultados não podem ser interpretados isoladamente. Como todo resultado de microbiologia, a gente precisa de um dado clínico e epidemiológico. Ele é um método mais trabalhoso para semear, mas ele tem uma grande vantagem, que aí eu advogo a favor de fazer a cultura quantitativa, porque diminui o processamento de bactérias sem relevância clínica, ou seja, você deixa de reportar aquilo que está abaixo da contagem significativa, e isso diminui o uso de antimicrobianos. Então, quando você libera uma cultura positiva, eu já escutei de alguns médicos falando assim, se deu positivo, se fez antibiograma, é porque tem que tratar. Então, é bem complicado. Então, se a gente pode restringir, ter um limite para reportar, fica mais fácil. E outra coisa, o critério estabelecido para a interpretação do crescimento bacteriano é mais objetivo. Eu vou comentar algumas coisas em relação à contagem de colônias aí, como reportar, se fez semi-quantitativo, colocar algumas coisas aí que não são consenso, mas dizer. A bacterioscopia, eu coloquei só para voltar aqui na bacterioscopia. A bacterioscopia é muito útil, se liberada de modo ágil, a gente consegue, às vezes, até sugerir determinada etiologia, como isso aqui é um lavado broncoalveolar, onde a gente vê polimorfos nucleares, e a gente vê pneumococos. Se vocês tiverem um olhar mais atentos, vocês vão ver que tem um halo claro em torno das células bacterianas, então é cápsula, e isso aqui sugere pneumococo. Então, quando a gente tem a expertise e o resultado pode ser liberado rapidamente, é um exame bastante interessante. O GRAM, ele é um grande auxiliar, e ele deve ser sempre feito, isso é uma norma do Colégio Americano de Patologistas, que toda amostra do trato respiratório inferior seja avaliada quanto à qualidade. O que quer dizer isso? E isso aqui é para escarro e secreção traqueal. Ninguém vai pedir novo material de lavado broncoalveolar ou escovado broncoprotegido, mesmo que tenha mais de 10 células, tá bom? Isso aqui só se aplica a aspirado traqueal e escarro. Então, um material bem colhido, representativo do trato respiratório inferior, ele tem que ter menos de 10 células pavimentosas e mais de 25 leucócitos polimorfos nucleares. Tem exceções? Tem. Às vezes você tem um paciente neutropênico, ele não tem neutrófilos, e você vai ter menos de 25 polimorfos. E aí, se você trabalha num serviço de transplante de medula óssea, você vai ter que estar bem atento para esse tipo de coisa. E algo que eu chamo a atenção para aquelas pessoas que não estão acostumadas a fazer é o aumento na microscopia, no qual a gente tem que fazer essa observação. Então, essa observação, essa contagem, essa enumeração das células pavimentosas e polimorfos nucleares, tem que ser feita em aumento de 100 vezes, não é o de 1000 vezes, não é objetiva de imersão, é objetiva de 10. A objetiva de 10 ou aumento de 100 vezes, tá bom? Como fazer a cultura quantitativa? Bom, o ideal é já deixar preparado, autoclavado, estéreo, tampão fosfato, pH 7,2, depois se vocês precisarem da fórmula, eu posso passar a fórmula do tampão PBS. A gente usa um pH levemente alcalino, 7,2, próximo ao pH humano, do sangue humano. E aí a gente pode comprar na farmácia fluimucil injetável. Então, solução de fluimucil injetável. Essa ampola normalmente vem com 3 ml de solução, com 100 mg por ml. Então, o que a gente faz? A gente já pode autoclavar um frasco, um tubo, depende da disponibilidade do laboratório, já deixa esse tubo com 12 ml de tampão PBS, autoclavado, estéreo. E aí, a esse tubo, a gente adiciona 3 ml de fluimucil injetável.
No momento em que a gente prepara essa solução de Fluimucil, ela tem que ficar estocada sob refrigeração e ao abrigo da luz. Então, a gente coloca um papel alumínio, e muito cuidado que as geladeiras hoje, muitos laboratórios têm geladeira com porta de vidro, a gente esquece isso, e aí, às vezes, degrada o Fluimucil. A função da N-acetilcisteína, ela rompe pontes de sulfeto. Então, o muco é espesso por causa de pontes de sulfeto. E aí, o que a N-acetilcisteína faz é romper essas pontes de sulfeto e fluidificar o muco, e isso permite que a gente consiga homogeneizar. A gente deixa 20 minutos na estufa, a gente precisa de uma seringa de 1 ml com agulha removível, a gente não usa, aqui a gente aplica o mesmo erro na pipetagem do tampão e na pipetagem da amostra, porque o material é muito viscoso, não tem como pipetar com ponteira. A gente deixa também tubos contendo PBS com 0,9 de PBS estéreo para poder fazer as diluições sucessivas. E aqui é uma experiência pessoal, eu não uso alça de 10 microlitros. A alça de 1 microlitro funciona bem para a urina, mas a alça de 10 microlitros, existe uma enorme variabilidade na quantidade de líquido que está sendo retirado. Então, na cultura quantitativa, eu acho, se a gente quer dar um resultado fidedigno, o correto é a gente usar pipeta automática e usar ponteiras estéreis de 10 microlitros e 100 microlitros para fazer a diluição. E outra coisa importante aqui, a gente sugere que as ponteiras sejam com barreira, porque às vezes a pessoa aspira e vai líquido contaminado com bactéria para dentro do canal da pipeta, e na hora que a gente expulsa o material, pode contaminar e pode ser um problema dentro do laboratório. Normalmente a gente usa H-sangue de carneiro, H-chocolate, mas eu sugiro usar o chocolate hemófilos, que é muito melhor, como o nome diz, porque ele inibe gram-positivos, e você pode usar uma CON, que é opcional para quem quiser usar seletivo para gram-negativos, ou tem outras opções também. Se você sabe que tem problema com bactérias resistentes a carbapenema, você pode usar um meio seletivo para bactérias resistentes a carbapenema, como o supercarba, por exemplo. Além disso, você precisa de tubo com pérolas de vidro. Eu sugiro que o tubo seja plástico, porque o tubo de vidro pode quebrar durante a agitação no vórtex. Então, tubos com pérolas de vidro de cerca de 4 a 5 milímetros de diâmetro. E aí, o que a gente faz? Primeiro, com uma seringa de 1 ml sem seringa, a gente vai lá aferir o volume da amostra, se é 0,4, 0,3. Se tiver um volume suficiente, você pode pegar uma seringa estéreo, primeiro coloca o tampão BBS, e depois você, com a mesma seringa, você coloca a amostra. Mas se você não tem certeza, você vai ter que usar uma seringa para a amostra e outra seringa para o tampão PBS. E aí você vai aspirar, como eu falei, apesar da seringa não ter uma precisão grande, quando você aplica o mesmo erro, o objetivo é diluir 1:2. Então, se você aplica o mesmo erro na amostra e no tampão PBS, então isso, o impacto na contagem é mínimo, é desprezível. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, fazer uma indução 1:2. Uma parte do material e uma parte do tampão com PBS e Fluimucil, isso no tubo com pérolas de vidro. Então, isso aqui é uma diluição 1:2. Aqui, isso é muito importante, que eu vou mostrar na conta lá, para vocês lembrarem, e para quem tem dificuldade de entender, para entender a matemática da cultura quantitativa. É super importante que a gente homogeneize bem no vórtex, porque se isso não for feito, permanecerão grumos bacterianos microscópicos, e essa é a principal causa de erro na contagem, ou seja, da discrepância entre contagem de colônias entre uma diluição e outra. E aí a gente faz diluições seriadas, a gente já deixa tubos com 0,9 ml, e aí a gente vai diluindo 1:10 sucessivamente,
várias diluições, vou mostrar as principais. E depois a gente semeia 10 microlitros das diluições. Por que 10 microlitros? Porque se a gente coloca excesso de material no meio, a gente não vai conseguir obter colônias isoladas. A gente tem várias opções de semeadura, eu coloquei aqui 2. A gente colocar 4 diluições por placa, já mostra um desenho, ou colocar 2 diluições por placa. E aí a gente espalha com auxílio de uma alça de 10 microlitros. Aí sim, a gente vai usar a alça de 10 microlitros para aproveitar toda a área, todo o quadrante, ou toda a metade da placa ali. Sugestão, a experiência minha de 30 anos de microbiologia. A gente sempre fala para o analista processar uma amostra de cada vez, mas quando tem várias amostras, às vezes o analista lá teima para agilizar, processa 2, 3 ao mesmo tempo, coloca no Flumosil 3 ao mesmo tempo, e aí troca a amostra. Então, o ideal é sempre semear a amostra in natura, numa placa de H-sangue ou H-chocolate, por esgotamento. E aí você vai sempre confrontar o que você está vendo na amostra pura com o que você está vendo na diluição. Então, você é mais uma segurança. Incubar por até 72 horas, o ideal é estufa de CO2 a 5%, que é uma praticidade e é uma ferramenta super importante de microbiologia, mas quem não tem, caso indisponível, a gente usa a velha lata com vela ali, a jarra com vela, e a gente vai incubar em torno de 36, mais ou menos 1. A gente incuba até 72 horas e vai fazendo leitura, 24, 48, 72. E se não crescer em 72, pode liberar como negativo. E aí, a gente obteve crescimento, como é que a gente faz a conta? Aqui é uma das opções da gente dividir em quadrantes e aqui semear 4 diluições diferentes. Então, a gente tem que ter consistência, isso aqui se é uma diluição, e se aqui é a segunda diluição e aqui é a terceira diluição, então a contagem bacteriana dessa aqui tem que ser 10 vezes menor que essa. Então, vocês podem reparar que aqui a gente tem 12 colônias e aqui tem uma colônia, o que é perfeitamente compatível, 12 diluindo vai dar 1. Então, como é que a gente vai fazer? Então, lembrando aqui, como é que a gente faz a conta? A gente, para chegar à contagem do material original, lembrando que a gente fez a diluição, uma parte da amostra e uma parte do tampão Flumosil, a gente obrigatoriamente tem que multiplicar por 2. Tá? Além disso, você vai ter que multiplicar por 100. Por quê? Porque você quer a quantidade de colônias por mililitros. E, na verdade, você aqui no agar só colocou 10 microlitros. Então, por que tem que multiplicar por 100? Porque 10 vezes 100 vai dar 1.000 microlitros, que é 1 ml. Então, por isso, você vai ter que multiplicar por 2, depois por 100, e multiplicar pelo número de colônias. Então, para a gente fixar, qual seria a contagem desse exemplo aqui? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou preferir usar o 12, que é mais fidedigno do que esse daqui, mas daria a diferença pequena. Então, vamos lá fazendo a conta. 12 vezes 2, porque eu fiz uma diluição inicial 1:2. Depois eu multiplico por 100, porque eu só coloquei 100 microlitros, 10 microlitros, e eu preciso ter a contagem por mililitros. E depois eu multiplico pela diluição, que no caso aqui seria 10:2, certo? Então, aqui no tubo, nesse caso aqui, se fosse no tubo 2, aqui eu botei 10:3, mas é no tubo 2. Então, seria... Desculpa, eu coloquei aqui 10:3. Então, teria que multiplicar por 10:3 se isso aqui fosse o tubo 3. Eu coloquei aqui como se fosse o tubo 3. Tá? E aí, a gente fazendo essa multiplicação pela diluição, a gente conseguiria obter o valor de 10:6. Bom, na prática, o que a gente faz? Então, você pode fazer uma tabelinha para facilitar. A gente bota lá, se você tiver crescimento no tubo 1,
você multiplica por 2 vezes 10 a 3, porque é 100 vezes 10, se diluir só 1 para 10. No tubo 2, você vai multiplicar por 2 e multiplicar por 100 e depois multiplicar por 10 a 2. No 3, 2 vezes depois 10 a 5. E aí sucessivamente. Certo? Então, a gente vai sempre multiplicar pela contagem de colônias, vezes 2, vezes 100 por ter usado 10 microlitros, e depois pela diluição. Então, aqui esse exemplo aqui está como se fosse no tubo 3, tá bom? E aqui está como tubo 2. Eu peço desculpas, aqui seria tubo 3. Tá bom? Bom, então a gente deve realizar a cultura quantitativa nos materiais adequados, que passem pelo critério lá, menos 10 células pavimentosas, mais de 25 polimorfos nucleares. Mas, como eu falei, lavado broncoalveolar, como é uma coleta por procedimento invasivo, isso aqui não vai impactar no processamento, ou seja, o lavado a gente sempre vai processar. E quais os pontos de corte que a gente normalmente usa, que tem na literatura? Escarro considera de 10 a 6 para cima, traqueal de 10 a 5 para cima, eu vou mostrar, tem duas referências diferentes, uma falando em 10 a 5, outra falando em 10 a 6. Lavado broncoalveolar, a gente considera 10 a 4 para cima, escovado protegido, hoje é muito difícil de colher, 10 a 3, mas eu coloquei porque às vezes coleta. E como é que a gente vai liberar esse laudo? Além do laudo parcial, com a contagem bacteriana, e aí a outra questão, eu preciso fazer contagem 10 a 7, 10 a 8, 10 a 9, então assim, se eu considero significativo lavado acima de 10 a 4, traqueal acima de 10 a 5, eu posso simplesmente dizer, olha, a contagem está acima de 10 a 6, eu não preciso dizer, tem 10 a 8, 10 a 9, 10 a 10, 10 a 12. Eu posso simplesmente dizer, olha, está acima de 1 vezes 10 a 6, isso já é suficiente. Então aqui, eu não coloquei a parte obrigatória lá pela Anvisa, que é o nome do paciente, data, isso eu não coloquei, o cabeçalho, que é obrigado em todo o resultado do laboratório. E aí o obrigatório, o título do exame, o método, que é cultura quantitativa em meios sólidos, o valor de referência, eu sugiro colocar, consultar tabela abaixo, porque tem várias questões ali. E colocar uma nota, eu acho sempre importante que o laudo tem que ter, ajudar o médico a interpretar. Uma nota parecida com esta, ó, este resultado deve ser correlacionado com achados clínicos e radiológicos, e não sendo conveniente utilizado como único critério para diagnóstico de pneumonia, certo? E aí o micro-organismo isolado, e do lado a contagem de colônias. O ideal é numa coluna o micro-organismo e do outro lado a contagem, para facilitar a visualização, e aí micro-organismo 1, 2, 3, dependendo de quantos micro-organismos forem isolados. E, além disso, também ainda dentro da sugestão de formatação do laudo, as referências podem ser encurtadas, vocês podem colocar aqui Shastri e colaboradores, 1995, isso pode ser enxugado, eu coloquei aqui para que vocês tenham as referências originais, elas são antigas, mas são vigentes até hoje, os critérios são antigos, mas são adequados, então são esses três principais de onde eu tirei essas referências aqui. Então, uma tabelinha que vá no resultado, e aí, esse aqui seriam os valores de referência. Ó. Escovado protegido, ponto de corte 10 a 3, e uma coisa super importante, pessoal, depois que eu passei a colocar isso no laudo, eu deixei de receber ligação de médico perguntando se tem que fazer antibiograma ou não, se considera ou não. Porque aqui a gente tem o dado de sensibilidade e de especificidade. Então, isso é muito importante para o médico saber. Então, vocês vejam aqui que a cultura de secreção traqueal para pneumonia associada à ventilação mecânica tem uma sensibilidade baixa, certo? Mesmo usando 10 a 6. Então, muitas vezes, a gente vê lá, e uma especificidade também, né, não chega... Aliás, nenhum deles passa de 85%, tá? Então, é importante que a gente tenha isso no laudo, para que o médico entenda as limitações que a gente tem em termos de cultura quantitativa. Outra coisa super importante, que sempre
me perguntam, e tem algumas instituições já hoje que falar, não libera. A única coisa que eu realmente não libero em cultura quantitativa é enterococos, porque médico tem mania de tratar enterococos e não tem relato na literatura de pneumonia por enterococo. E aí, se você libera, eles querem antibiograma. Então, Cândida, a minha sugestão, sempre reportar, sem contagem de colônias, porque não tem correlação entre contagem e significado clínico. Então, não adianta você botar lá 10/6, 10/8, o médico vai querer tratar. Então, não é esse o critério. E sempre você auxiliar a Comissão de Controle de Infecção e o uso racional no caso aqui, antifúngicos, colocando uma observação, eu sugiro esse texto aí. O isolamento de espécies do gênero Candida, de material do trato respiratório inferior, é reportado exclusivamente para o cálculo do Candida score. Portanto, não deve ser utilizado isoladamente como parâmetro para guiar implementação de tratamento antifúngico. E informações adicionais podem ser obtidas na referência aqui de Leon e colaboradores. Tá? Então, o que é importante? A gente não deve emitir, porque se o paciente tem a mesma espécie isolada em traqueal, em urina ou no lavado, isso dispara terapêutica empírica antifúngica. Então, é outro critério. Se a gente esconde esse dado, isso é muito ruim. Outra situação especial, paciente com fibrose cística, o critério de rejeição de amostra não deve ser aplicado, ou seja, um escarro de paciente com fibrose cística, a gente não deve ficar rejeitando. Por quê? Porque o médico quer saber também se há colonização. Então, tanto faz o material estar significativo, ou seja, ter mais de 10 células ou não. Uma coisa super importante é incluir um meio seletivo para Burkholderia cepacia, para o complexo cepacia. As espécies do complexo cepacia, elas são resistentes à polimixina e são resistentes a aminoglicosídeo, que é exatamente o que tem esse meio aqui, BCSA, que é da Oxoide, da Termo. E para quem não tem o meio seletivo, a gente sempre pensando em custo, mas não é o ideal, porque o agar-Tyrmartin tem trimetoprima e pode inibir algumas cepáceas. A alternativa para quem não tem é melhor do que não colocar meio nenhum, é o agar-Tyrmartin que a gente usa para isolar a Neisseria gonorreia, que também tem polimixina. No paciente com fibrose cística, a gente não tem necessidade de cultura quantitativa, porque qualquer contagem é significativa. E por causa dos não fermentadores, às vezes crescimento lento de alguns outros não fermentadores, às vezes até as espécies do complexo cepacia, a gente incubar até 7 dias se tiver negativo. Aí são exceções, tá bom? Onde é que vocês vão achar referências de como fazer, onde trabalhar, de onde é que eu tirei essas coisas de cultura quantitativa? O meu livro de cabeceira de microbiologia é o CMPH, o Clinical Microbiology Procedure Handbook. Já tem uma edição mais nova, mas essas coisas de procedimento não mudam, basicamente. Então, lá a gente tem o processamento, lá, normas, né, diretrizes para cultura de amostra de trato respiratória, e tem lá trato respiratório inferior, culturas quantitativas, certo? E aí, dúvidas frequentes. Qual é a melhor base para usar? H-sangue de carneiro, Columbia ou TSA? E aí, lembrando que um principal agente é o pneumococo, aí, né, em pneumonia da comunidade, a base TSA é utilizada apenas, por exemplo, eu usava muito na rotina, por causa do fato do teste da optoquina ter sido padronizado para o meio TSA. Ele não foi padronizado com a base Columbia. Apesar da base Columbia, o H-sangue de carneiro com a base Columbia ser muito mais rica, as colônias são muito melhores, fica muito mais bonito o crescimento em H-Columbia. Então, quem puder usar sangue de carneiro com H-Columbia e ter um pouquinho só da base TSA, esse é o ideal, mas eu sei que é complicado. Ou então você pode usar bilisolubilidade para identificar pneumococo. Outra dúvida frequente, é necessário o uso do meio seletivo para hemófilos? E aqui eu digo para vocês que a gente tem uma grande experiência em isolar hemófilos quando a gente utiliza um meio seletivo, que inibe gram positivos. Então, quando você mata a microbiota de gram positivos, né,
Isso facilita o isolamento e detecção de hemófilos. Então, eu recomendo que sempre em pacientes com pneumonia comunitária, material nobre, seja sempre semeado no chocolate hemófilos, tá bom? Por que não o chocolate? Porque ele permite o crescimento de tudo, de gram-positivos. E às vezes tem tanto gram-positivo que fica difícil, apesar do hemófilo ficar insatelitível, mas fica difícil a gente, às vezes, isolar. Tem tanto gram-positivo que a gente não enxerga o gram-negativo. Aí vocês podem perguntar, bom, eu só vou fazer cultura semi-quantitativa. Qual é o critério que eu uso para dizer o que é raros, o que é alguns, o que é numerosos? Onde é que eu encontro isso? Da mesma forma, naquele livro que eu mostrei para vocês, tem lá no capítulo lá 3.3, né? Lembrando aqui que quando a gente faz semeadura por esgotamento, tem lá primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, isso tem uma correlação com a quantidade de bactérias. Então, se só tem poucas colônias aqui no início da semeadura, raras, se eu tenho até a segunda, eu vou chamar de algumas. Se eu tenho até a terceira, várias, e se eu tenho na quarta, numerosas. Então, esse é um critério que a gente pode utilizar para ter uma certa padronização do que chamar de número de colônias aí, certo? Outra coisa, deve ser feito o teste de sensibilidade de streptococcus do grupo V lavado em aspirado traqueal? Olha, eu reporto com contagem, eu não faço antibiograma. E aí, se o médico quiser, ele pode entrar em contato, e assim, a gente não fazer antibiograma inibe o uso inadequado de antimicrobianos. Então, é extremamente importante aqui a gente fazer um papel de dificultar e não fazer. E principalmente porque quando a gente tem streptovirus, dificilmente ele está puro em cultura, certo? A outra opção que você pode fazer é conversar com o médico assistente, também é uma coisa. Outro problema frequente, se o número de colônias for inconsistente entre as diluições, ou seja, uma diluição tem 30 colônias, a outra tem 10 colônias, ou seja, não bate uma coisa com outra, teria que ter 3 colônias, a causa mais frequente é agitação inconsistente. Nesse caso, não adianta você fazer uma média, adianta fazer bem feito. Pode ser a N-acetilcisteína degradada, que aí você não conseguiu dissolver o muco, não quebrar o muco eficientemente, você está tendo grumos de muco, ou você tendo grumos bacterianos, ou você não vortexou suficientemente lá com as pérolas de vidro. E aí você tem que repetir o preparo das diluições, pegar o material que ficou na geladeira acondicionado lá, e vortexar bem, voltar lá ao início e repetir as diluições. Não dá para fazer uma estimativa, pelo menos eu não recomendo. Outras dúvidas aqui, aí eu compartilho com vocês, se vocês quiserem perguntar, conversar a experiência de vocês. Nas amostras de aspirado traqueal, com qualidade adequada e crescimento de mais de 4 potenciais patógenos, como proceder? Olha, eu normalmente reporto todos e faço antibiograma só daqueles com maior contágio. Outra opção, discutir com o pneumologista, ou intensivista, ou infectologista, quais são os mais relevantes. Por exemplo, tem pseudomonas venosas, vamos fazer um antibiograma da pseudomonas. Tem Staphylococcus aureus, vamos fazer um antibiograma do Staphylococcus aureus. Então, aí é uma coisa... A gente não tem um consenso para isso aí. Por fim, só falando rapidamente, além de toda essa parte da microbiologia convencional, cada vez mais a gente tem a biologia molecular, a gente pode fazer o que a gente chama de painéis sindrômicos, então painel de pneumonia, tem lá os principais agentes e ainda dá uma ideia de quantificação de número de cópias de DNA, tem os principais agentes de pneumonia e também detecta bactérias ditas de agentes de pneumonias atípicas e genes de resistência. Então isso está sendo cada vez mais utilizado, e além dos patógenos bacterianos, a gente tem os patógenos virais. Então, qual é o problema do teste? Ele não detecta Stenotrophmonas maltophilia, que pode ser um agente, não dá para usar para fibrose cística, porque ele não detecta cepacia, e não dá para garantir que o gene de resistência detectado seja albergado pelo patógeno detectado. Por quê? Porque você pode ter um patógeno que não é detectado pelo painel, e tem ali o gene de resistência,
e aí você vai achar que aquilo está presente naquele patógeno que você viu, mas não é um colonizante lá que tem o gene de resistência. Então, esses genes de resistência são detectados nessas espécies bacterianas aqui. Então, até NDM, Pseudomonas, então é bastante interessante. E OXA48 só em enterobacteriales, tá bom? Quais são as limitações? Não pode ser utilizado em amostra clínica que não seja aspirado traqueal, lavado broncoalveolar, pois é quantitativo, ou seja, não pode pegar um líquido pleural e fazer, não pode pegar uma orofaringe e fazer. O mínimo para detecção é 10/4, e tem um custo por teste relativamente alto. Mas, de novo, o que eu falei, a gente precisa sempre saber avaliar custo e impacto clínico, tá bom? Aqui um exemplo do impacto clínico, a gente tem lá, se fosse pedido só o painel viral, a gente tem lá para influenza, que seria o principal agente aqui, mas também tem hemófilos influenza aí em 10/7, certo? Para finalizar, lembrando aqui, o GRAM, ele é uma ferramenta simples, de fácil execução, rápida, só que a gente precisa de mão de obra, e a gente consegue avaliar a qualidade da amostra e orientar a terapêutica. A cultura quantitativa, ela é opcional no aspirado traqueal, mas, do meu ponto de vista, tem uma grande vantagem de reduzir o trabalho subsequente e reduzir o número de patógenos, o número de colonizantes que são reportados. E outra coisa importante, exemplos de observações que eu coloquei para vocês, o laudo microbiológico ele deve ser sempre esclarecedor. Obrigado pela atenção, eu estou disponível para as perguntas, eventualmente, aí que vocês tiverem. Muito obrigado, doutor Jorge. Excelente, aula excelente. E acredito ter sido proveitoso para todos. Antes de a gente ir para a parte de perguntas e comentários, eu só quero reforçar que tem um link para ser preenchido com os dados e também para responder a pesquisa de satisfação que está no chat. Tá? E reforçando que a pesquisa é importante para a gente sempre melhorar os nossos encontros. Então, vamos, só antes de ir para perguntas, eu vi que tem gente que levantou a mão, doutor Jorge, apenas um comentário para, chama bastante atenção na fala do senhor o cuidado, desde o pré-analítico até o laudo, cuidado com os procedimentos, com a metodologia que está sendo seguido, com a informação que está sendo fornecida. Me agradou muito ver isso, porque a gente sabe do impacto que tem no resultado final a observância de procedimentos padronizados e que toda a equipe siga esses procedimentos, esteja treinada adequadamente e siga esses procedimentos para que se consiga obter um resultado adequado, né, da análise da amostra ao final. E o cuidado que o senhor também trouxe relativo à questão de que o que está sendo colocado ali no laudo efetivamente, né, o micro-organismo que está sendo identificado, em aqueles pontos que o senhor falou que tem uma outra situação onde não é reportado, porque acaba sendo tratado de forma inadequada em algumas situações. Então, isso também é um ponto que eu acho que é muito, muito importante, muito interessante, né, o cuidado na análise da informação que é fornecida em todas as etapas do processo no laboratório. Então, antes de qualquer coisa, agradecer o senhor pela fala na atividade de hoje. É um prazer. E eu vi que tinha a mão levantada. Adriana, tu consegue me ajudar só para quem era a pessoa que estava com a mão levantada? Para fazer a pergunta? Fernanda Prudêncio, que estava com a mão levantada, mas também tem uma pergunta no chat que colocaram, ok. da Carolina. Deixa eu ver aqui. Aqui, Carolina Alfaro. Então, uma pergunta que tem no chat, doutor Jorge, é: quando você indica a cultura de anaeróbios para o trato respiratório, apenas nos casos de abscesso?
Exatamente, porque como a gente faz uma aeração durante a coleta, então, e a gente tem anaeróbios na cavidade oral, então, normalmente a gente não faz cultura para anaeróbio de lavada, nem de secreção traqueal, nem de escarro, a gente não faz. A gente só faz quando a gente tem abscesso, e aí a coleta tem que ser aspirando o conteúdo do abscesso para fazer a cultura para anaeróbio. Perfeito. Tem a Ana Carolina, que tu tinha falado, Adriana, que é a pessoa? Não, era a Fernanda, mas ela já informou Fernanda. que clicou errado. Ok. Tinha uma outra pessoa com a mão levantada também, não? Eu acredito que tenha clicado errado também, porque levantou e abaixou rapidamente. Tranquilo. A Carolina respondeu. Doutor Jorge, uma questão que eu queria perguntar era relativa ao treinamento dos profissionais com relação ao GRAM. Existe algum protocolo, algum número mínimo de lâminas que o profissional precise analisar para estar adequadamente capacitado? Tem algum protocolo estabelecido nesse sentido? Olha, não tem um número. O que a gente faz é o seguinte, sempre o laboratório deve ter um conjunto de lâminas, a gente recomenda que no mínimo 10 e tenha lá os patógenos principais nessas 10 lâminas ali, com níveis de dificuldade diferentes, e que a gente tenha lá como se fosse um multiplicador ou um tutor, e ele seja a referência e que você consiga treinar. Com a questão online, a gente consegue muito mais hoje tirar as fotos e treinar, mas eu acho que o treinamento online tem uma limitação só quando é treinamento online, para mim, de microscopia, só quando é como a Controlab faz, que é como se fosse um microscópio, você consegue ver a lâmina inteira ali, aí isso vale. Se você mandar uma foto, uma coisa estática, você não consegue olhar os outros campos, é um pouco ruim, né? Então, eu sugiro que o laboratório tenha uma coleção de lâminas e que a pessoa seja avaliada ali, ela faça a leitura daquele conjunto e depois seja avaliada pelo multiplicador lá, pelo treinador lá. E outra coisa extremamente importante é a consistência entre leitores, né? Então, não adianta o analista A ler diferente do analista B, do analista C. Então, tem que ter uma pessoa treinando, se a referência, e todas têm mesmos parâmetros de leitura, né? Uma uniformidade de informação que é fornecida, Exatamente, né? Isso aí. Essa capacitação é interessante que exista uma periodicidade, uma continuidade, correto? Assim, ou basta fazer uma vez e depois está capacitado, ou é mais interessante se tiver uma periodicidade de, sei lá, cada 6 meses, digamos, uma vez por ano, uma prova ali, uma avaliação, alguma coisa assim. É interessante? Se o profissional ele está sempre naquela atividade, está lendo regularmente, como a gente tem controle de qualidade externo também, então que esse treinamento seja feito pelo menos uma vez por ano, a não ser que tenha alguma coisa, teve uma não conformidade no controle de qualidade externa, e aí vamos lá, treina tudo de novo, ou a gente detectou alguma inconsistência em resultado, o analista liberou um resultado que é inconsistente com a cultura, a gente vai lá rever a lâmina, e aí esse analista tem que ser retreinado, né? Mas, a princípio, uma vez por ano. É suficiente. Se o analista está, continuamente. Continuamente fazendo aquela atividade, né? E relativo aí ao pré-analítico, a coleta das amostras para diagnóstico de infecções no trato respiratório inferior, o senhor apresentou, na realidade, diversos pontos que são de cuidado, que são necessários, mas tem algum para a gente enfatizar, para a gente ressaltar, o tempo de transporte? A maior dificuldade que a gente vê dentro da instituição hospitalar, muitas vezes a pessoa esquece, colhe o material e larga em cima da bancada lá, da enfermagem. Mas isso a gente só corrige sensibilizando as pessoas lá
da enfermagem ou a pessoa que vai transportar, que por trás do material tem sempre um paciente, né? E que isso impacta demais. Aí é questão de treinamento, interação da microbiologia com a enfermagem, que tem que ser extremamente estreita, né? Para que as coisas funcionem a contento, né? A comunicação, né, doutor Jorge? A comunicação entre todos os profissionais ali do hospital, do laboratório, né? Sim, sim. O entendimento do que é, da importância do envio rápido para o laboratório, enfim, para que seja analisado com a maior brevidade possível, né? Sim. Tem uma pergunta aí, eu vi da cepa de Pseudomonas mucoide. Isso. Oi, Tamires, tudo bem? Isso indica, assim, isso é quando a Pseudomonas está sintetizando alginato de cálcio, isso é sinal de que já houve um estresse nessa via aí, então é sinal de que trata-se de uma infecção crônica e não uma infecção aguda, que você não vê esse tipo de expressão dessa cápsula de alginato nas infecções agudas, a gente vê naquelas infecções crônicas, então é importante para chamar o médico, porque vai alertá-lo que isso fala a favor de cronicidade. Aqui nessa pergunta também cabe o destaque que o senhor deu à informação clínica, né? O paciente com fibrose cística, no caso, tem uma particularidade ali, né? Uma informação que Sim. é relevante, né? E isso a gente precisa no pré-analítico, né? Na hora que abre a ficha, né? A gente precisa colocar uma pergunta na hora do atendimento. Hospital é complicado, né? Paciente internado, a gente saber isso aí. Mas no atendimento externo é onde está a maioria dos pacientes com fibrose cística, né? A gente atende no laboratório como paciente externo, então fica mais fácil a gente fazer essa pergunta aí durante o atendimento. E o paciente com fibrose cística e os pais são bastante conscientes disso e muitas vezes eles mesmos proativamente informam. Esse é um paciente, é uma condição clínica que tem digamos assim, diminui essa falha de comunicação, vamos dizer assim, tem uma maior atenção, né? Tem. A Fernanda Prudêncio levantou a mão. Oi, doutor Jorge, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu Tudo tenho ótimo, uma pergunta com relação ao crescimento, que seria polimicrobiano, de amostras, por exemplo, se for um lavado broncoalveolar, não falando de escarro, aspirado. Mas se eu tenho um crescimento, por exemplo, de 5 agentes, mesmo eles sendo importantes, eu consideraria polimicrobiano ou esses agentes seriam importantes para o teste de sensibilidade? Então, eu não gosto do termo de liberar como polimicrobiano, a não ser que você use meio seletivo. Se você liberar polimicrobiano, o ideal é que você use meio seletivo para resistência a carbapenêmico, por exemplo, para ver resistência à oxacilina e Staphylococcus aureus, para você poder orientar o médico. Senão, você liberar os que estão em maior contagem, né? Ou então, por exemplo, de conversar com o médico, aqueles com perfil mais difícil. Então, por exemplo, como eu falei, ou a Pseudomonas, ou Staphylococcus aureus, entendeu? Porque quem tem 5 bactérias não tem só 5, tem muito mais coisa, né? Então, como é um material nobre, isso aí merece uma conversa do microbiologista com o médico, com o clínico. É sempre importante esse diálogo aí. Obrigada, doutor Jorge. Doutor Jorge, essa polimicrobiano, os pacientes imunocomprometidos, imunossuprimidos, acabam sendo um desafio para o laboratório também, não? Para a identificação, por vezes, não só quantidade, mas bactérias menos usuais ou que usualmente não causam infecção, enfim. Então, nos imunossuprimidos, muitas vezes, assim, como a gente não faz nem lavado broncoalveolar, né? Então, aí nos imunossuprimidos, a gente vê outros agentes, como pneumociste girovese, aspergilos, são outros agentes que são um pouco diferentes, né?
vírus são extremamente importantes Aham. aí nos imunossuprimidos, né? Então é um pouco diferente o diagnóstico, aí a gente acaba, na maioria das vezes, os imunossuprimidos optando mais pelos métodos moleculares, né? Ah, perfeito. Doutor Jorge, tem mais 2 perguntas aqui no chat, eu vou fazer, e aí a gente vai para o encerramento, porque Tá a bom. gente já está no tempo. A Yara coloca aqui, parabéns, né, ela elogiou a palestra, e a dúvida está nas notas quando há detecção de co-infecção no painel sindrômico. Quais são as principais notas liberadas pela sua equipe? Olha, tem um monte de notas, viu? Aí eu precisaria listar para você. A gente deixou algumas notas prontas nesses painéis sindrômicos aí, mas no caso de co-infecção para vírus e bactéria, a gente não libera nenhuma nota, não, porque é perfeitamente possível ali. A questão é só liberar algumas notas, assim, em termos de que isso precisa ser confirmado por cultura. Então, isso é importante no caso de bactérias ali, né? E normalmente a contagem correlaciona bem para a gente ter ideia do que é predominante. Então, aí o médico considerar as contagens mais baixas como colonização e não infecção. Então, tem várias opções de observação aí. Eu não tenho aqui na apresentação à mão, não. Depois, qualquer coisa, você pode me mandar um e-mail, a gente conversa. Perfeito. E tem uma última pergunta aqui no chat, mas não está tão claro. Tenho uma dúvida sobre micoplasma a nível clínico UTI. Este é feito o controle? Eu não entendi muito bem a pergunta. Gabriel, quer fazer, talvez, falando a pergunta? Gabriel está por aí? Tô sim. Me ouve? Sim. Porque micoplasma é um micro-organismo muito diferente, muito difícil de ser identificado. Minha dúvida é se na clínica da UTI existem técnicas específicas para monitoramento. Então, o que a gente faz, Gabriel, primeiro, micoplasma ele é importante como agente de pneumonia da comunidade. Então, assim, nesses painéis moleculares, se você depois der uma olhada aí, que vai ficar gravado aí, um dos agentes pesquisados em SCAR, ou lavado broncoaviar, aspirado traqueal, naquele paciente que tem pneumonia grave, é o micoplasmoides, hoje é micoplasmoide pneumonia, né? Então, o diagnóstico normalmente a gente faz por biologia molecular, apesar de ser possível de isolar em meio de cultura, mas é extremamente trabalhoso e demorado, então é por PCR. E a gente faz dentro de um painel, normalmente. Entendi, professor. Obrigado. Perfeito. Doutor Jorge, eu agradeço imensamente pela disponibilidade do senhor estar aqui. A gente vai encerrar agora, porque já passamos do tempo aqui. E a gravação, ela vai ser enviada posteriormente junto ao e-mail do certificado. Caso alguém tenha alguma pergunta extra, pode nos encaminhar também e que a gente verifique, conversa com o Dr. Jorge também, se é necessário algum complemento de informação. Então, obrigado mais uma vez e obrigado pela presença de todos e esperamos encontrar todos novamente no próximo encontro online. Eu que agradeço, olha, para mim foi um prazer, é a primeira vez que eu participo dessa atividade, é muito boa. Obrigado por todos que estão presentes, foi um prazer conversar com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Jorge. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.